A paz do Senhor, meninas. Eu tô aqui pedindo ao Senhor uma palavra para estar trazendo nessa noite. O tema é: não existe marido perfeito. Um tema difícil de achar na palavra, porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele não aponta as nossas fraquezas e as nossas imperfeições na Bíblia. Então acaba que é um tema difícil de ministrar, porque não tem um parâmetro da palavra, né? Mas pela sua misericórdia, porque Deus é misericordioso, eu achei um versículo aqui e eu acho que é o que o Senhor quer falar com a gente hoje, porque eu pedi direção a Deus e Ele me deu esse salmo, esse único versículo, por enquanto. Eu vou folheando, se o Senhor me der uma outra palavra, eu divido com vocês. No Salmo 146, de número 146, traz por tema a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. E aqui no versículo 3, está escrito dessa maneira, um versículo muito curtinho, mas que falou no meu coração. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em que não há salvação. Não confiei em príncipes nem em filhos de homem que não há salvação. O que o salmista quis dizer aqui? Não adianta confiar na natureza humana, seja ele marido, pai, patrão, amigo. Não adianta confiar, por quê? Porque a palavra diz que maldito o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua força, mas bendito o homem que confia no Senhor. No Senhor. Então, às vezes, pra gente que está vivendo um casamento restaurado, falar para outras mulheres, eu tô falando que eu tô vivendo, falar para outras mulheres: Deus restaurou meu casamento. A pessoa logo já imagina um mar de rosas. Nossa, quanto tempo faz? Faz um mês. Tá de lua de mel, deve estar vivendo assim um mar de rosas. Quando na verdade é o oposto. A gente ainda tá nos espinhos, a gente ainda não chegou nas pétalas, ainda não chegou na rosa. A gente ainda tá passando pelo processo do espinho. E esse espinho é doloroso. É um espinho que dói na carne, né? Acredito eu que é aquele espinho que Paulo falava, né? Que carregava na carne, que feria ele. Mas era na fraqueza que Deus o aperfeiçoava. Então até mesmo naquele espinho Deus tinha um propósito, que era aperfeiçoar a fraqueza e fazer Paulo lembrar o quanto ele era limitado e que o perfeito era Deus. Então, o que eu entendo com isso? Não adianta a gente querer um marido perfeito. A gente não é perfeita. Se a gente for olhar, somos falhas, somos pecadoras, somos trapo na presença do Senhor. Não agradecemos da maneira que deveríamos. Eu não tenho agradecido da maneira que eu deveria. E acredito que muitas têm feito o mesmo que eu. A gente fala: Deus, o meu marido não é perfeito. Mas nós temos sido perfeitas não com o marido, mas com Deus. Porque eu aprendi nesse deserto que se você quer que seu marido corra atrás de você, você tem que correr atrás do Senhor. Se você quer que o seu marido te ame, que ele ame assim de uma maneira incondicional, você tem que amar o Senhor. Porque quando você ansiar pelo Senhor, quando você correr atrás dele e falar: Jesus, eu preciso te amar mais, eu tenho te amado pouco. Deus, eu preciso te adorar mais, eu tenho te adorado pouco. Senhor, eu preciso me apaixonar pelo Senhor, porque eu ainda não sinto essa paixão que me dá frio na barriga quando eu dobro meu joelho para orar. A gente não faz isso. A gente não tem buscado dessa maneira. A gente ama, mas no conforto do que Deus faz pra gente. E aí, a gente não pode cobrar a perfeição do marido, de maneira nenhuma. É uma vida que ficou fora por um certo período de tempo. Meu marido ficou fora 1 ano. Em 1 ano a gente se transforma, em 1 ano a gente muda. Em 1 ano tanta água passa por debaixo da ponte. E quando a gente volta a viver junto, são 2 pessoas que estão fragilizadas pelo tempo que passou no deserto, pelo sol escaldante, a aridez. Então a pessoa já está fragilizada. Às vezes, se a pessoa não tem uma comunhão com Deus,
nós, esposas, estamos carentes e queremos que os nossos maridos supram essa carência. Mas o que a gente não pode esquecer é que lá na palavra em Isaías, se eu não me engano, 54, versículo 6, está escrito: o teu Criador é o teu marido. Não espera teu marido te agradar, não espera teu marido ficar te adulando, te paparicando. Vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, essa carência só o Senhor pode suprir. Esse desejo só o Senhor pode suprir. Então me abraça, cuida de mim, porque é o Senhor quem vai inclinar o coração do seu esposo a fazer isso. É o Senhor quem vai usar a vida dele para te agradar. Então, para de ficar olhando para o defeito, para a imperfeição. Hoje, a hora que as meninas estavam postando mais cedo: meu marido ainda tá frio, meu marido é individualista. Creio eu que não foram todas que se manifestaram, mas todas que leram falaram: o meu também é. Satanás age da mesma maneira. Satanás vai fazer seu marido ser frio, Satanás vai fazer seu marido ser interesseiro, te agradar na hora que quer as coisas. Satanás vai fazer seu marido usar palavras que te entristecem e te fazem duvidar de que foi Deus que operou o milagre na sua vida. Satanás tem feito isso comigo. Eu não tô falando de uma coisa que eu não tô vivendo, eu tô falando de uma coisa que eu tenho vivido. Satanás tem me afrontado assim, de todas as maneiras, de todas, a ponto do meu marido ter voltado com a OM, morando comigo. Ele mora comigo, ele tá dentro da minha casa, mas ele todo dia à noite ele vai pra casa da OM, todos os dias. E ele chega por volta de 11, 11h30 pra jantar e dormir. É fácil viver dessa maneira? De forma nenhuma, de forma nenhuma. É humilhante. Mas sabe o que me consola? A palavra diz lá em Mateus 6, os humilhados serão exaltados. No tempo certo o Senhor vai nos recompensar. Então o que eu tenho que fazer? Clamar ao Senhor. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito, mas é o marido que Deus me deu. E depois que o sim foi dito, irmã, não tem mais volta atrás. A gente deveria ter assistido muita pregação do pastor Cláudio antes de casar. No meu caso, não dava para assistir, porque já faz muitos anos. O pastor Cláudio não tinha esses vídeos na internet. Mas se eu tivesse assistido, eu teria procurado, eu teria avaliado bem mais antes de entrar no casamento. Mas depois que a gente entrou, é esse o marido que a gente tem. Não tá perfeito? Não. Mas vamos profetizar. Senhor, faz o meu marido um homem carinhoso. Usa a vida dele, Jesus, para cuidar de mim. Para cuidar de mim. A palavra diz, Deus. Confronta o Senhor com a palavra dele. Fala: Senhor, a palavra diz que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Que o marido deve cuidar da esposa como quem cuida do próprio corpo. Na palavra está escrito isso. Então vamos ler a palavra, vamos aprender das promessas do Senhor, das ordenanças do Senhor, para a gente poder orar, pedindo para o Senhor cumprir com o que está escrito na palavra dele e confiando que Deus vai fazer o impossível. Não valorize os pontos negativos, mas seja sábia, valorize os pontos positivos. Não critica, ora, não julga, se coloca no lugar dele como adoradora do Senhor. Da mesma maneira que você for falar assim: ele não me agrada, você para e pensa: eu agrado o Senhor? Se você não agrada o Senhor, você não tem o que criticar, você não tem o que julgar. Então, tudo isso acontece nesse início. Tudo isso eu acredito que aconteça nesse início porque é uma forma de teste. Por que é uma forma de teste? Muitas de nós o Senhor atraiu para o deserto pela dor, através da perda do casamento. No meu caso foi dessa forma. Eu tinha o meu marido como um ídolo na minha vida. Meu marido sempre foi mulherengo, mas nunca tinha chegado ao ponto de separar de mim. Eu ficava sabendo uma coisa, ia lá, brigava, fazia um escarcéu, quebrava o pau, passava 2 dias, tinha esquecido. Chip, então, WhatsApp, joguei celular no vaso, quebrei chip. Nossa, era desse jeito, era uma coisa terrível, terrível. E ele tinha oscilações, tinha época que ele estava muito sem vergonha, tinha época que ele estava muito amoroso, muito cuidando de mim, e assim a gente foi tocando o barco, mas ele nunca tinha saído de casa. E eu acho que tudo isso que foi acontecendo ao longo do meu casamento era Deus para atrair minha atenção. Deus permitia que ele fizesse
para chamar minha atenção, a orar, a buscar pelo meu casamento. Mas sabe o que eu fazia? Brigava, falava que ia largar a mão, que não estava aguentando mais, que já estava de saco cheio. Não lembrava de buscar o Senhor, que era o único que poderia restaurar o meu lar. Eu não fazia isso. Então Deus permitiu que ele saísse de casa, para eu lembrar que eu só dependo do Senhor. Eu não dependo de mais ninguém. Absolutamente ninguém, porque o meu Deus é o que dá o emprego, o meu Deus é o que dá o alimento, o meu Deus é o que supre as minhas necessidades, o meu Deus é o que me abraça quando eu tô chorando, é o que me carrega no colo quando eu não consigo andar. É o meu Deus quem faz essas coisas, então eu não preciso de mais ninguém, literalmente. E aí, Deus permitiu que isso acontecesse, para eu chegar a essa conclusão, que eu só dependo dele. Com tanta oração, busca, clamor, entrega, deixar ir todo o deserto que a gente passou, creio eu que o Senhor viu sinceridade no meu coração e falou: pronto, posso entregar a bênção que ela tanto tem pedido. Só que ela ainda tem que passar num último teste. Eu vou entregar a bênção, mas eu vou permitir que ela saia do deserto e entre no vale. O vale é um lugar sombrio, é um lugar frio, é um lugar úmido. Então é um lugar frio, sombrio e úmido. Isso é um vale. Aí você tá lá, naquele vale, naquela tristeza. E aí Deus fica só observando essas atitudes. Ele fez o milagre, ele já trouxe, ele só não completou a obra. Mas aí vai caber a mim decidir o que o Senhor vai terminar de fazer. Se eu vou adorar... Para, Jade! Desculpa, meu cachorro ali, que eu tenho uma cachorra grande que fica brigando com a cachorrinha pequenininha. Aí cabe a mim, se eu vou adorar, vou glorificar o nome do Senhor pelo que ele já fez, ou se eu vou ficar só murmurando porque ele ainda não fez. Se eu vou esquecer toda a dor, todo o deserto e vou ficar olhando só pro meu marido frio, meu marido individualista, meu marido autoritário, meu marido brigão. Se eu vou ficar olhando só para isso. A gente tem essas duas opções: adorar o Senhor e falar: Senhor, muito obrigado, porque ainda que tá dessa maneira, foi o Senhor quem trouxe. E se o Senhor trouxe, o Senhor já me mostrou que o Senhor é Deus no meu casamento e que o Senhor pode todas as coisas. Porque quando ele tava lá fora, falo mais uma vez, tô falando por mim, meu marido dizia que não me amava mais, não tinha mais jeito. O amor da vida dele era OM, fez festa de aniversário e todo mundo que olhava para a situação falava: não tem mais jeito, não tem mais volta, esse homem não volta para casa mais não, deu o que tinha de dar. Para todo mundo era isso que falava. E aí o que Deus fez? Trouxe para casa. Então agora, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha obrigação, a sua obrigação? Agradecer a Deus, falar: Deus, ainda que não esteja do jeito que eu quero, ainda que ele não chegou na onde eu quero que ele chegue, que ele se achegue ao Senhor, que ele busque a tua palavra, que ele clame o teu nome, que ele seja um pregador da tua palavra, um homem usado pelo Senhor, porque o homem temente a Deus, a gente não tem com o que se preocupar, a gente não tem do que reclamar, porque ele sabe qual é a obrigação dele, ele sabe o que está escrito na palavra, ele sabe que ele tem que cuidar, que ele tem que amar a esposa, que ele tem que cuidar como do próprio corpo. Mesmo que ainda não chegou nesse nível, eu tenho que adorar o Senhor, porque ele já fez o milagre, ele só não completou a obra. E esse completar a obra depende de mim, da minha atitude, da sua atitude. Orar e agradecer e confiar que Deus vai trazer carinho, vai trazer amor, vai trazer afeto, vai trazer de novo cumplicidade, aconchego, coisa que só entre marido e esposa tem. Ou se eu vou olhar só para os defeitos e vou falar: Deus, mas não foi assim que eu pedi. Deus, mas eu pedi assim, assim, assado, o Senhor não fez. E vou ficar só murmurando. Porque se Deus vê que eu tô só murmurando, ele vai olhar para mim e vai falar assim: aqui, ó, não deu valor. Vai perder de novo porque foi pouco tempo de deserto. Agora, se eu dobrar o joelho e falar: Deus, ainda que não tá do jeito que eu quero, eu te agradeço. Deus vai falar: eu posso completar a obra. Porque ela tem gratidão por aquilo que eu ainda nem fiz. Então, meninas, o que eu tenho para trazer hoje é que não existe de fato marido perfeito, não existe mulher perfeita, não existe amigo perfeito, não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito. Na verdade, não existe ser humano perfeito, porque aquele que é perfeito, sem mácula, sem pecado, rico em misericórdia, independente do meu pecado e do teu pecado, é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, não espere do seu marido a perfeição.
Não espere. Aqui no versículo fala: não confieis em príncipes nem em filho do homem, que não há salvação. O único em que você pode confiar, o que pagou o alto preço na cruz pela nossa salvação, é Jesus Cristo. Então busca Ele, busca a face dele, não busca a mão, não busca a face dele. Dobra o teu joelho só para adorar, só para agradecer. Fala, tira um minutinho. Eu sei que a gente tem que orar pedindo. Deus me colocou isso no coração agora. Eu sei que a gente tem que orar pedindo, sim. Que a gente tem que orar intercedendo, sim. Expulsando demônio, espírito de prostituição, de adultério. A gente tem que orar dessa forma. Mas tira uma oração do seu dia, assim, 5 minutinhos específicos só para adorar. Fala, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é maravilhoso. Deus, ainda que eu não mereça, o Senhor deu seu filho amado por mim, que morreu na cruz, que lá sofrendo, martirizando, ainda perdoou os homens porque não sabiam o que faziam. Tira uns minutinhos do seu tempo só para agradar o Senhor, só para adorar o Senhor, não com interesse do que ele pode fazer. Mas pensa comigo, o homem, quando é criança, vai lá pedir alguma coisa pro seu pai. Antes ele não começa a puxar o saco, agradar pro pai dar? E o pai gosta, fica todo, depois fica até sem jeito de falar não. Não é que eu tô pedindo pra você puxar o saco de Deus por interesse. Não é dessa maneira. Deus não precisa da tua adoração fingida, porque se você não adorar, até as pedras vão. Mas Deus gosta de ser adorado. Gosta. Quando é de sinceridade, quando é de coração. Tira uns minutinhos para adorar, só para agradecer por aquilo que você ainda não viu. E começa a profetizar. Seu marido foi grosso? Espírito de oração. Deus, tira essa grosseria. Coloca nele um espírito manso, gentil, carinhoso. Seu marido foi individualista, falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu marido é assim também. Começa a profetizar só em espírito. Só fica em espírito e fala, Deus, tira esse individualismo desse homem, faz ele me enxergar como esposa, como ajudadora que está escrito na tua palavra. Teu marido saiu e foi para a casa da OM, igual é o meu caso? Vai fazer tua janta, vai limpar tua casa, bota um louvor, bota uma adoração e fala, Deus, eu tô fazendo porque eu sou esposa, eu tenho que ser submissa, eu não posso pegar, não tá no carro, não tá na moto e sair e viver a minha vida, porque eu falei sim naquele dia. Mas o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor tem visto o que eu tenho passado. Visita ele lá, Deus. Começa a incomodar o coração dele. Incomoda Jesus a ponto que ele tenha que voltar para casa. Começa a profetizar na sua vida. Começa a profetizar mudança na vida do seu marido. Não olha e pensa, Deus, isso não é justo. Deus, por que isso está acontecendo? Não olha pensando assim, não. Deus se entristece. Eu tenho entristecido Deus porque muitas vezes eu tenho falado, Deus, não é justo isso, não é justo comigo. Eu tenho murmurado dessa maneira, mas eu vou parar com isso. Eu vou começar a olhar para a situação agradecendo, porque justo, quem sou eu para falar de justiça? A maior injustiça que foi cometida foi com Jesus Cristo, que era santo, sem pecado e morreu por mim. Então eu não sou nada para falar de justiça. Então, em vez de falar, ai Deus, isso não é justo comigo, ele fazer isso comigo, começa a falar, Deus é o Senhor quem pode mudar. Deus é o Senhor quem pode fazer o impossível. Deus alcança onde eu não posso alcançar. Deus me exalta nessa situação. O Senhor tem visto a humilhação que eu tenho passado. E eu creio que é o muito pedir, é o clamar, é o interceder, é o não esmurecer na fé que move o coração de Deus. Não é da noite pro dia. Nosso Deus não é um padrinho mágico que tem a varinha de condão e fala, nossa, ele saiu, foi pra casa da amante, ela orou, pediu pra eu mudar, ele vai chegar transformado com o buquê de flor. Não é assim, não vai ser dessa maneira. Mas se a gente pedir hoje, pedir amanhã, pedir depois de amanhã, o homem, na palavra está escrito, o homem, um juiz, sendo mau, iníquo, a viúva perturbou o homem, e a viúva bateu na porta do homem, para o homem julgar a causa dela, e a viúva perturbou, e sabe o que o homem fez? Deixa eu julgar a causa dessa mulher para ela me parar de encher o saco. E ele foi lá e julgou. E o juiz era mau, a palavra fala um juiz sendo mau e iníquo, pecador. O homem foi lá e fez. Quem dirá Deus, ouvindo nosso clamor diário, nossa súplica diária e vendo a confiança no nosso coração, vai fazer infinitamente mais do que aquilo que eu tenho pensado ou pedido, porque Ele é o que pode fazer o milagre na nossa vida. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sou muito grata a esse Deus, muito grata mesmo, porque até agora, 9 horas da noite, eu não sabia nem o que eu ia falar. Eu não tinha noção do que eu ia falar.
E em poucos minutos o Senhor me deu essa palavra revelada do céu, eu creio dessa maneira. E é até aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou estar orando agora. Quem quiser acompanhar em oração, que puder dobrar o joelho, que estiver do lado do esposo, não puder ouvir agora, quando você ouvir, você faz a sua parte, dobra o seu joelho e ora. E vamos interceder ao Senhor. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui na Tua presença santa nessa noite, como pó, trapo, cinza que eu sou diante da Tua presença, necessitada e carente da Tua misericórdia, Deus, para ouvir a minha oração. Pai, nessa noite eu começo te agradecendo, Jesus, pela palavra que o Senhor me deu, revelada do céu. Pai, essa palavra antes de cortar lá, ela corta aqui na minha vida, me faz entender, Jesus, o quanto eu tenho errado, porque eu não tenho te adorado da maneira que o Senhor merece. Eu não tenho agradecido o milagre que o Senhor já fez, porque eu tenho colocado meus olhos, Senhor, na superfície. Eu tenho colocado os meus olhos, Senhor Jesus, no natural. Eu não tenho enxergado o sobrenatural. O Senhor já fez o impossível na minha vida e na vida de cada uma que está ouvindo essa palavra. Meu Deus, que o Senhor nos ensine a ser sábia como a mulher de Provérbios, disposta no trabalho, nas coisas do lar, louvada pelos filhos, elogiada pelo marido. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha trazer em nosso pensamento o que precisa ser fechado às brechas para que a gente venha se consertar na Tua presença e o Senhor possa responder a nossa oração. Jesus, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada uma dessas mulheres que tem ouvido essa palavra. Deus, traz no coração, com Teu Espírito Santo, o desejo de Te adorar, o desejo de Te servir, de Te clamar, Senhor, de não esperar do homem, porque o homem é falho, não esperar a perfeição do marido, porque o marido é falho, mas confiar, Pai, que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Meu Deus, que ao invés de olhar para a situação e reclamar, que venha olhar para a situação e falar, Deus é o Senhor quem pode mudar, Deus é o Senhor quem começou e eu creio que o Senhor vai terminar, porque o Senhor não é político para deixar a obra incompleta. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos um coração grato a Ti, grato por tudo que o Senhor já fez. Nos fortalece, Jesus, nos reveste com a Tua armadura, calça os nossos pés no Evangelho, dá-nos a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e nos ensina a manejar a palavra para resistir nessa batalha espiritual que ainda acontece, Senhor, no mundo espiritual entre Satanás e os anjos do Senhor para estar livrando, para estar libertando os nossos maridos. Jesus, eu peço, alcança a vida dos nossos esposos, Senhor. Tira a frieza, tira a grosseria, tira a amargura, tira a dúvida, Senhor, da mente. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tratar, Senhor, colocando a mente de Cristo, uma mente, Senhor Jesus, lavada, remida pelo Teu sangue, que tende as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Pai, visita, Senhor, consagrando os olhos, que não venham olhar para as coisas lá fora, Deus, mas venham olhar para a família, venham olhar para o lar. Deus, consagra, Senhor, a Ti o coração desses homens, que venha nascer amor. Pai, um dia já existiu amor e eu creio, Pai, que ainda que tenha sido cortada essa árvore, ainda existe raiz, que venha crescer essa árvore de sentimento, que venha frutificar, florescer, meu Deus, na Tua presença. Que venha ser um amor como está escrito na palavra em Coríntios, Pai, que nem as águas poderiam afogar, nem o fogo queimar. Desculpa, Senhor, está escrito em Cântares isso. Em Coríntios está escrito, Senhor, que o amor que tudo crê, que tudo supera. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha ser esse amor que esses homens venham sentir por nós. E que nós, Senhor Jesus, venhamos ser ajudadora, cuidadora, sem olhar para a situação e querer dar o troco, mas que venhamos ser submissas, Senhor, independente da situação. Meu Deus, eu consagro a Ti os passos de cada um, que venham se apressar a entrar na Tua presença, porque vinda é a hora que o Senhor está chegando. Meu Deus, em nome de Jesus, para que venham ter salvação, para que venham ter libertação e conhecer o Teu amor. Pai, eu coloco, Senhor, na Tua presença santa esse grupo de mulheres, que venham, Senhor Jesus, falar do Teu amor por onde passar, não só no grupo, mas que venham ganhar almas para Ti. Usa-nos, Senhor, pela Tua misericórdia. Faz de nós vaso de barro, humilde, mas transbordante da unção do Senhor. Pai, nessa noite eu profetizo, Senhor Jesus, um renovo, Senhor, da fé dessas mulheres, aquelas que estão tristes. Eu tenho andado triste, Senhor, com a minha situação. Que essa tristeza venha sair, porque aonde o Senhor habita, até
até a tristeza tem que saltar de alegria. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, um renovo da fé, um renovo espiritual, uma transformação no lar, Senhor. A paz que excede todo entendimento, a alegria do Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todo espírito de prostituição, de adultério, de medo, de porta fechada, Senhor, de dúvida que possa estar na mente desses maridos. Meu Deus, em nome de Jesus, Satanás já nasceu derrotado, Satanás já perdeu, Senhor. Então é por isso, Pai, que eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo toda hoste, toda potestade, tudo que vem para tentar enganar, Senhor, dizer na mente que o Senhor não fez, que estava na hora errada, que não é da tua vontade. Todo esse espírito de mentira que caia por terra em nome de Jesus, Deus. E que a paz, que o Espírito Santo possa entrar, Senhor, no lar, na vida, no coração dessas mulheres, que elas venham saber que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.